Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h36, 6h36. Bom dia para você. Hoje, dia 26 de dezembro de 2022, uma segunda-feira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que a partir de agora, início de semana, passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Um ótimo dia também para você que vai nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Bom dia, Daliana. Um bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Agora são 6h36 e a gente segue junto até às 8 da manhã. A partir de agora, trazendo para você as principais notícias das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Seus principais destaques, Wesley. Zinedine Zidane é candidato a substituir Tite na seleção brasileira. Polícia Federal volta a emitir passaportes após liberação de verbas. Pandemia deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil, é o que aponta estudo. Seus destaques, Daliana. Ônibus sai da pista e bate em barranco na BR-060 perto de Indiara. Importação de soja pela China deve se recuperar em 2023, favorecendo o Brasil. Piso da enfermagem fica de fora do orçamento de 2023. Agora 6h37, acidente faz vítimas fatais aqui em Mineiros. Detalhes em instantes. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37, 6h37. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Pilotos, copilotos e comissários de bordo do país chegaram a um acordo com as empresas aéreas e anunciaram neste domingo, dia de Natal, o fim da greve em aeroportos, a mais longa dos últimos 30 anos. A proposta, que prevê reajuste de 6,97% de salários e benefícios, foi aceita por 70% da categoria, de acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Os aeronautas haviam cruzado os braços por 2 horas, das 6 às 8 da manhã, entre segunda e sexta-feira. Suspensa no fim de semana para a votação, a greve durou um total de 5 dias e provocou atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos de todo o país. Cerca de 5.800 aeronautas votaram e aceitaram a terceira proposta das companhias aéreas, segundo a SNA. Além do reajuste salarial, a categoria aceitou diária nacional de R$ 94,96 e vale alimentação de R$ 495,50, com teto de R$ 5.989,87. O reajuste não vale para as diárias internacionais. E a Polícia Federal retornou nesse sábado à confecção de passaportes após 24 dias de interrupção no serviço por falta de verbas. De acordo com o ministro da Justiça, Anderson Torres, a normalização da atividade acontece após o governo liberar 31 milhões e meio de reais para a Polícia Federal. A confecção dos passaportes havia sido suspensa pela primeira vez em 19 de novembro, quando apenas os passaportes de emergência passaram a ser emitidos. O serviço retornou 6 dias após e voltou a parar no dia 1º de dezembro. De acordo com a polícia, durante a interrupção por falta de orçamento, cerca de 100 mil pessoas chegaram a agendar a confecção do passaporte e estão na fila de emissão do documento. 6h39 agora, e uma pesquisa realizada concluiu que 80% das empresas no Brasil ainda não estão completamente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. A matéria você confere com a Adriana Mesquita. Cerca de 80% das empresas no Brasil ainda não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. É o que mostra levantamento feito pelo Grupo Darius. A parcela das que estão parcialmente adequadas representa 35%, enquanto outras 24% estão na fase inicial de adequação. Para o administrador Jean de Abreu, recém-nomeado encarregado dos dados no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, os números são preocupantes. Um pouco a cultura do povo brasileiro, de sempre deixar as situações de adequação para a última hora. Além da cultura, a parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, que tange a fiscalização, ainda não está acontecendo de uma forma acelerada, uma forma como quem sabe deveria. As empresas passam a não priorizar isso. Apesar do cenário, 58% dos entrevistados disseram que as organizações
organizações em que trabalham tratam o tema de proteção de dados pessoais com alta relevância. Abreu, que assume o posto de responsável pela gestão de dados em conformidade com a LGPD, quer tornar o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina referência em tratamento de dados. A gente vai garantir isso por meio das boas práticas da norma, que faz parte da estratégia, né? A gente conseguir auxiliar na condução de possíveis incidentes. Parte da estratégia irá transitar por modernizar a questão de infraestrutura. Iremos também, de certa forma, adequar e modernizar a estrutura de software. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor no Brasil desde 2020. A norma que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos. Empresas que não se adequarem à LGPD estão sujeitas às sanções administrativas e punições. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. Um homem foi levado para a delegacia suspeito de assediar uma mulher e se esconder dentro de uma câmara fria de um supermercado de Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. Segundo a polícia militar, ele teria apalpado o bumbum da jovem e ainda teria tentado roubar o celular dela. A polícia relatou que, ao ficar sabendo, o pai da mulher teria discutido com o homem que teria jogado garrafas contra ele. A polícia militar disse que o pai discutiu com o suspeito que teria revidado jogando garrafas. Ainda de acordo com o relato, o pai da mulher não se feriu, pois conseguiu se desviar das garrafadas. Em seguida, o pai teria chamado os seguranças do supermercado, que contiveram um homem que acabou se ferindo com os cacos de vidro. A polícia disse que levou todos os envolvidos para a delegacia de atendimento à mulher de Rio Verde. E uma aposta de Goiás ganhou quase R$500 mil na Loto Fácil. O prêmio teve 15 acertos e fez o jogo na lotérica milionária em Bom Jardim de Goiás, no oeste goiano. O sorteio do concurso foi realizado no último sábado. Outro sortudo também ganhou uma aposta simples na cidade de Simões Filho, na Bahia. O prêmio foi de R$491.973,61. E a Caixa Econômica Federal informou que a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$1,5 milhão. Jornal Verde Vale. Esportes. E Zinedine Zidane entrou oficialmente na lista dos cotados para substituir o técnico Tite no comando da seleção brasileira. Nesse domingo, o jornal francês L'Equipe afirmou que o ex-atacante se tornou candidato à vaga por preencher os requisitos básicos que estariam sendo exigidos pela cúpula da CBF. De acordo com o tradicional periódico francês, o perfil de Zidane seduz a CBF por ser um técnico estrangeiro que está livre no mercado e com larga experiência. O ex-jogador nunca comandou uma seleção, mas conquistou o respeito do mercado como técnico por conduzir o Real Madrid a 3 títulos da Liga dos Campeões. E a diretoria do Corinthians sempre deixou claro seu interesse em comprar o atacante Yuri Alberto, que tem contrato de empréstimo até junho de 2023. Após uma longa negociação, o clube deu sinais de que o atacante deve permanecer no elenco em definitivo. A reportagem você confere com Cadu Macri. O Corinthians está muito perto de conseguir a contratação em definitivo do atacante Yuri Alberto. O vínculo do jogador com o Timão, por enquanto, é por empréstimo até o meio de 2023. Os dirigentes corintianos aproveitaram a chegada do diretor-geral do Zenit ao Brasil na semana do Natal para agilizar a negociação. Para ficar com o atacante de 21 anos, o Timão vai ter que ceder em definitivo o zagueiro Robert Renan e o volante Duqueiroz para o Zenit. Para ter o atacante no primeiro semestre, a negociação foi parecida, já que na ocasião o Corinthians cedeu o goleiro Ivan e o meia Mantuan para o time russo por empréstimo. Já o Zenit, por sua vez, liberou Yuri Alberto. Em 28 jogos disputados pelo clube paulista, Yuri Alberto fez 11 gols e passou a ser considerado pela torcida e pela diretoria como a prioridade para 2023. Apesar do acordo entre as partes estar bem encaminhado, a negociação ainda não foi finalizada. A agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h45, agora 6h45. E a suinocultura paranaense esboçou uma reação no segundo semestre deste ano. A leve queda registrada nos custos e a tímida melhora nos saldos deram um respiro à atividade que reduziu perdas acumuladas ao longo dos últimos 2 anos. Ainda assim, o setor permanece no vermelho, principalmente na terminação, que apresentou resultados na contramão das demais fases. É o que revela o levantamento de custos de produção realizado no início de novembro pelo sistema FAEP-Senar, junto às 3 principais regiões produtoras do Paraná, Sudoeste, Oeste e Campos Gerais. O levantamento foi feito a partir da metodologia de painel de custos, em que suinocultores, revendedores de insumos, representantes de agroindústrias e de instituições financeiras se reúnem para apurar o desenvolvimento de uma propriedade modal ou as características mais comuns na região. O estudo levou em conta 5 modalidades produtivas: unidade produtora de desmamados, unidade produtora de leitões, crechário e unidade produtora de terminados, além de ciclo completo. Nessa última houve a participação apenas de produtores independentes. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Só para a gente pensar, né? O governador da Flórida pediu à Corte Suprema da Flórida, e lá cada estado tem sua Corte Suprema de Justiça, que investigue as produtoras de vacinas, as consequências das vacinas, os efeitos das vacinas, a eficácia das vacinas. E a Corte Suprema aceitou e vai investigar. Antes de esperar os resultados, a gente já sabe quais são, né, pelo noticiário por aí. Bom, falar em vacina, a senadora Simone Tebet, que teve uma atuação lá na CPI da Covid, que prejudicou a saúde de muita gente, né, porque foi uma das que falavam que não existe tratamento para Covid, né? E também foi uma que lá no impeachment da Dilma, né, foi a favor do impeachment, trabalhou muito, está tendo dificuldade. E o pior é que ela tem dificuldade dos dois lados, né? Quem percebeu a atuação dela na CPI da Covid e quem percebeu a atuação dela lá no impeachment de Dilma. Resultado, até agora ela não achou um lugar, está meio desesperada pelo jeito, né? Ela queria, porque queria o desenvolvimento social. Foi para o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, né? Aí ela aceitava o meio ambiente, desde que Marina Silva nada obstasse. Só que Marina Silva já foi convidada por Lula para o meio ambiente. Aí estão procurando alguma coisa para dar para ela. Parece a dança das cadeiras, ela não consegue sentar numa cadeira, está sempre em pé dançando, né? Vai ser um vexame se acabar sentando no chão. E os outros ministérios também não ficam atrás, né? O novo ministro da Justiça, em vez de saber quem é quem que ele estava anunciando, já teve que desanunciar 2, né? A ministra da Cultura foi escolhida, mas está enrolada até no Ministério da Cultura em prestação de contas que o TCU pegou, fora pagamento de imposto e de previdência social. Agora mesmo ela nomeou o presidente da Fundação Palmares, é o presidente do Olodum, é o João Jorge Rodrigues, né? Ele se declarou filho de Xangô com Oxóssi e Ogum, né? O outro, entre tantos problemas, né? Mais um se descobriu agora, que a futura ministra de Ciência e Tecnologia, que substitui um astronauta, a Luciana Santos, quando era prefeita de Olinda, foi processada, condenada por improbidade e está na segunda instância agora. Ela recorreu. Ela é presidente do Partido Comunista do Brasil, o partido anterior do futuro ministro da Justiça. Mas, enfim, coisas assim estão querendo revogar as escolas cívico-militares, que era o sonho dos prefeitos, porque resolve o problema de droga entre a juventude, né? Ensina disciplina, respeito às leis, põe ordem, né? Numa juventude aí que pode estar sendo subjugada, tentada pelo vício e pelo traficante. Bom, por tudo isso, o Estadão, que é um dos mais tradicionais jornais do país, no seu editorial, disse o seguinte: absolutamente decepcionante a composição ministerial.
um governo radicalmente petista. Frustrante constatar que Lula e seu partido não entenderam nada, não aprenderam nada, não mudaram nada. Eu acho também o Estadão se declarando frustrado, está confessando ingenuidade, que é sinal que não aprendeu, porque ingenuidade é pecado capital para o jornalista. Eu já cometi ingenuidades, mas o jornalista tem que ser cético, não pode ser ingênuo de jeito nenhum. Eu estou dizendo isso porque o Estadão apoiou a candidatura a Lula e foi contra o tempo todo Bolsonaro, né? Inclusive durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Bom, e para encerrar, Lula desejou Feliz Natal, né? Disse que, infelizmente, muitas famílias não podem comemorar por causa da fome. E aí eu lembro que ele prometeu, enfim, picanha com cerveja, né? É isso que o povo pode esperar para o próximo governo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. 6h52, 6h52, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E já a pandemia deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil, é o que aponta estudo. Ônibus sai da pista e bate em barranco na BR-060 perto de Indiara. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E os 2 primeiros anos da pandemia de Covid-19 deixaram 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil. Isso de acordo com um estudo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz e também pela UFMG e publicado nessa semana na revista científica Archives of Public Health. Os pesquisadores chegaram a esse número por meio da análise de 631.697 mortes relacionadas à Covid, registradas no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Foram 206.460 óbitos em 2020 e 425.237 em 2021. Primeiro, eles usaram as estimativas de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para calcular a taxa de mortalidade por sexo e idade. Depois, utilizaram dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos relativos aos anos de 2003 a 2018 para determinar a taxa de fertilidade das mulheres de diferentes faixas etárias. 7h02 agora. Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, apenas 30% dos carros que circulam no Brasil contam com seguro. Outras pesquisas apontam um número ainda mais alarmante. O repórter João Vitor Santos chega trazendo os detalhes sobre esse assunto. A 38ª Conferência Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros, a FIDES 2023, vai acontecer no Rio de Janeiro entre 24 e 26 de setembro do ano que vem, reunindo as principais lideranças do setor na América Latina, Estados Unidos e Espanha. O presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, fala sobre o evento e sobre os desafios do mercado de seguros aqui no Brasil. O grande desafio que nós enfrentamos na indústria de seguros no Brasil e também na América Latina é reduzir
o que nós chamamos gap de proteção, que é aquela parte da população que ainda não tem acesso à indústria de seguro. No Brasil, os ramos que têm maior nível de cobertura, como automóvel, por exemplo, chega no máximo a uma cobertura de 30% da frota de veículos. Os outros ramos, o nível de cobertura é ainda menor. O maior desafio da indústria realmente é fazer chegar esse produto maravilhoso que é o seguro, um produto que melhora a qualidade da vida das pessoas, fazer esse produto chegar a um maior número de pessoas e cobrir uma parcela maior da população. As inscrições para o evento podem ser realizadas pelo site www.fidesrio2023.com, onde os participantes também podem acompanhar as novidades do evento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h04 agora. E um motorista de 32 anos foi preso com uma pistola e mais de R$100 mil em Piracanjuba, na região sul de Goiás. Segundo o Comando de Operação de Divisas da Polícia Militar, ele não tinha documento para o porte legal da arma. A polícia, ele alegou que era empresário e que iria para Goiânia realizar um pagamento, mas não especificou a origem do dinheiro. A ação faz parte da Operação Horus e aconteceu na última quinta-feira após uma abordagem de rotina em que os policiais desconfiaram de um carro Toyota Corolla branco com atitude suspeita. Conforme o COD, o motorista estava sozinho no carro. Os policiais verificaram o interior do veículo e encontraram escondido uma pistola semiautomática calibre .380 com 16 munições do mesmo calibre sem nenhuma documentação. Além disso, a equipe encontrou R$108.350 em espécie. O material e o carro foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Piracanjuba. E um ônibus saiu da pista e bateu em um barranco no quilômetro 55 da BR-060, sentido Rio Verde, Indiara, por volta de 20 horas desse sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi grave e deixou feridos. Haviam 44 passageiros. O atendimento e o transporte dos passageiros ao pronto-socorro ocorreu em conjunto com o SAMU e ambulâncias do Hospital Municipal de Indiara, que transportava as vítimas que conseguiram sair do ônibus. As equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros concentraram-se em retirar os dois motoristas que estavam presos às ferragens e um grande volume de terra que ficou na parte dianteira do veículo após a colisão contra o barranco. O motorista que conduziu o ônibus e o seu auxiliar foram levados ao hospital de Indiara conscientes, porém com ferimentos leves. Jornal Verde Vale. Esportes. E a temporada de 2022 foi inesquecível para o Palmeiras, com nada menos do que 15 títulos conquistados e 21 competições oficiais disputadas. Esse foi com folga o ano mais vitorioso da história do clube, superando 2019 com 6 troféus. O primeiro título alviverde na temporada foi a inédita Copa São Paulo de Futebol Júnior, com goleada sobre o Santos por 4-0 na final do Allianz Parque. Já o último deles aconteceu na quarta-feira, dia 21, com a vitória das Palestrinas por 2-1, também jogando no Parque Antártica. E o atacante Matheus Cunha foi enfim oficializado pelo Wolverhampton, o lanterna do campeonato inglês, nesse domingo. O brasileiro diz que fez a escolha pelo clube pela chance de disputar a famosa e prestigiada competição inglesa e também pela promessa de fazer parte de um grande projeto na modesta equipe inglesa. O ônibus que... O atendimento e o transporte dos passageiros. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h06. Vamos então falar do agro. Os preços do milho voltaram a subir na Bolsa Brasileira e fechou com ganhos de 0,05% a 0,24% entre as principais posições mais negociadas no pregão desta última sexta-feira. Com esses ganhos, o março terminou a semana sendo cotado a R$ 92,50 e o maio a R$ 91,79 por saca. O mercado da Bolsa Brasileira subiu também acompanhando as altas do cereal na Bolsa de Chicago, que fechou o pregão com bons ganhos na carona das demais commodities, em especial o petróleo. No Brasil, um dos focos continua sendo as adversas condições de clima para regiões importantes de produção de milho verão, além de uma demanda boa ainda pelo grão brasileiro para exportação. A situação mais grave ainda está concentrada no Rio Grande do Sul, com perda importante do potencial produtivo, além do tempo seco que se observa também em estados de Minas Gerais e Goiás, por exemplo. A falta de chuvas na Argentina também está no radar dos traders e as previsões continuam mostrando poucas chuvas para quase todo o país nos próximos dias.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08 agora. E uma pesquisa mostrou que quase 90% dos brasileiros acreditam que as vacinas são instrumentos importantes para proteger a saúde pública. Eles confiam nas doses de reforço e também na vacinação infantil. A reportagem é de Carolina Cassola. 86% dos brasileiros acreditam que as vacinas são instrumentos importantes para proteger a saúde pública e confiam nas doses de reforço e na vacinação infantil. A constatação é de uma pesquisa do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que também mostrou que 75% das pessoas consideram que as imunizações são seguras e para 69% são necessárias. Mas os dados trazem um alerta em relação à Covid. 13% disseram que não pretendem tomar as doses de reforço e quase 8% declararam que não têm intenção de vacinar os filhos. Grande parte dessa rejeição é reflexo da desinformação e de notícias falsas sobre vacina que circularam durante a pandemia. Segundo os médicos, para estar protegido e evitar casos graves da doença, é necessário tomar todas as doses recomendadas. Esta semana, o país registrou a maior média móvel de mortes por Covid desde 25 de agosto, segundo o consórcio de veículos de imprensa. E a proporção de pessoas que tomaram pelo menos uma dose de reforço ainda não chegou a 60%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h09, 7h09, mais um intervalo agora no Jornal Verde Vale. Já destaque para a importação de soja pela China, que deve se recuperar em 2023, favorecendo o Brasil. E piso da enfermagem fica de fora do orçamento de 2023. Esses e outros detalhes daqui a pouco no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13, 7h13, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. As despesas previstas no pagamento do piso da enfermagem, alvo de emenda constitucional promulgada na última quinta-feira, ficaram de fora do orçamento do ano que vem. O autor da proposta, Marcelo Benevides, do PDT do Ceará, afirmou que alertou o relator Marcelo Castro da ausência da designação de pouco menos de 10 bilhões para a finalidade, mas ouviu que já não dava mais tempo. A peça orçamentária foi votada no mesmo dia. Segundo Benevides, Castro se comprometeu a apoiar a abertura de crédito extraordinário no ano que vem para sanar o problema. O piso da enfermagem está parado, porém por liminar do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Benevides diz que Rodrigo Pacheco já preparou um ofício para Barroso pedindo a reconsideração da decisão. 7h14, e a inflação sobre os mais pobres caiu de 12% em junho para 10,4% em julho no acumulado de 12 meses. Mas o impacto dos preços dos alimentos sobre as famílias de renda muito baixa subiu nesse período. Diego Brião faz agora um balanço dessa pesquisa. As elevações em preços de alimentos têm afetado mais proporcionalmente, em especial, o poder de compra de quem tem menor renda no Brasil. Por exemplo, a comparação dos valores da cesta básica entre novembro deste ano e do ano passado, feita pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que todas as capitais tiveram alta de preço no período, com variações que oscilaram entre 5,06% e 16,5%. Índice este bem acima da inflação acumulada de 12 meses, que era de 5,9% no mês passado. O economista Roberto Troster destaca as consequências deste contexto sobre o poder de compra dos consumidores. Os alimentos aumentaram mais do que a inflação. Então, como as classes de renda mais baixa consomem proporcionalmente uma fração maior da renda que as classes de renda mais alta, os mais pobres sentiram mais o efeito da inflação, especialmente a inflação dos alimentos, do que os índices de inflação refletem. A inflação acumulada nos 12 meses anteriores, em novembro de 2021, era de 10,7%. Neste ano, no mesmo mês, estava em 5,9%. Esta redução no índice significa uma desaceleração na redução do poder de compra, mas não um aumento desta capacidade,
conforme salienta Troster. A inflação é a perda de poder de compra da moeda. E o poder de compra só teria aumentado se nós tivéssemos tido uma deflação, que é quando os preços caem. Aí você poderia comprar mais coisas com o mesmo dinheiro. Uma inflação menor é uma perda de poder de compra menor, só isso. Mas é perda de poder de compra, com certeza. Para o economista, em 2023, a tendência é de que quedas nos preços das commodities ocorram, o que pode ter consequências positivas no mercado interno para os consumidores. O RW Dinheiro está disponível em rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcasts. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h17 agora. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado emitiu um alerta para tempestades nesta segunda-feira em Goiás. O gerente do órgão, André Amorim, explica que as pancadas de chuva serão isoladas e que serão acompanhadas de rajadas de vento e raios. Nós podemos chegar a ter rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora, o que para nós é muita coisa. Elas são rápidas, mas podem jogar árvores no chão, arrancar placas maiores e gerar alguns transtornos por causa de chuvas, é o que afirmou ele. Riscos também foram alertados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. André explica que essa situação é comum no verão goiano, que iniciou na última quarta-feira. O nosso verão é marcado por mudanças bruscas no tempo. Amanhece com sol e céu azul, mas isso engana. A combinação do calor e da umidade favorece a formação de chuvas durante o dia, afirmou André. O boletim meteorológico prevê ainda chuvas de 40 milímetros para a região oeste, 30 milímetros para a região norte, 25 milímetros para a região leste, sudeste e central e 15 milímetros no sul do estado. Além disso, as máximas podem chegar a 30 graus, as mínimas a 17 graus e a umidade relativa do ar variando entre 55% e 95%. E a parcela de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,9% em novembro desse ano. A taxa é inferior aos 79,2% de outubro, mas superior aos 75,6% de novembro de 2021. Confira as dicas de como reduzir o endividamento das famílias nessa matéria com Rafaela Martinez. A parcela de famílias com dívidas ficou em 78,9% em novembro passado. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja pelas condições de consumo e sobrevida associadas ao endividamento, seja pelas possibilidades de retomada do crescimento da economia, o equilíbrio financeiro é uma das metas mais desejadas pelos brasileiros para 2023. Cristina Helena de Mello, professora de Economia da SPM, conta que o aumento no endividamento está associado à menor renda real das famílias por conta da inflação e da elevação de preços. Ninguém planeja ficar endividado, né? Mas as pessoas aproveitam oportunidades de crédito que estão disponíveis, muitas vezes para fechar condições emergenciais não previstas anteriormente. O que pode ter acontecido, né? Despesas emergenciais não previstas com medicamento, com remédio, com acolhimento de família, perda de emprego. Com certeza o aumento de preços também foi um imprevisto, né? Ninguém esperava que despesas básicas como gás de cozinha, transporte, eletricidade e mantimentos básicos crescessem tão rapidamente. Então você tem várias situações que podem ter levado as famílias ao endividamento. Para a especialista, não existem fontes consistentes que garantam a retomada do crescimento da economia em 2023. No entanto, alguns caminhos podem ajudar a equilibrar a balança. O único jeito da gente enfrentar a dívida é cortando despesa, aumentando receita e renegociando a dívida. São as três estratégias que a gente tem. Então, a primeira coisa a olhar é se você tem possibilidade de aumento da sua renda, da sua receita. A segunda dica é cortar despesas. Então, é analisar quais são os gastos essenciais, quais são os gastos supérfluos, o que dá para ficar sem e, ao mesmo tempo, ir negociar sua dívida com o banco para ver se existe alguma possibilidade de você ter uma dívida com juros menores. Ou seja, você freia a velocidade de crescimento da dívida e tenta aumentar a sua capacidade de pagamento. Vale lembrar que na hora de renegociar as dívidas, é fundamental buscar canais oficiais, acompanhados pelo Banco Central. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h21 e o Santos irá homenagear Pelé em seu uniforme na temporada 2023, colocando em seu escudo uma coroa, uma referência clara ao rei do futebol. A informação foi divulgada neste sábado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube Paulista, Celso Jatene. A coroa no escudo já foi utilizada pelo Santos anteriormente. Em 2019, o atacante venezuelano Soteldo, que veste a camisa 10, usou o manto em homenagem ao eterno camisa 10, no aniversário de Pelé daquele ano. Dessa vez, todos os jogadores vão usar a peça com a honraria ao atleta do século. Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para uma revisão no tratamento quimioterápico contra um tumor no cólon. O boletim médico mais recente do Rei, divulgado na quarta-feira, não trouxe notícias animadoras. O ídolo do Santos e da seleção apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. E o brasileiro Felipe Coutinho recebeu o aval do seu clube, o Aston Villa, da Inglaterra, para encontrar novos ares a partir do ano que vem. Pelo menos é o que garante o jornal inglês Football Insider. Segundo a publicação, o clube está disposto a ceder Coutinho apenas um ano após a sua chegada, pois ele caiu na hierarquia do Villa nessa temporada. Há menos de uma semana, o jogador entrou na mira do Corinthians. Coutinho é agenciado por Kia Jurashian, empresário iraniano e ex-representante da SMI, a parceira do Timão entre 2004 e 2006, que possui um bom fluxo dentro do clube paulista. Segundo o apurado, Coutinho e seu staff demonstraram interesse em retornar ao Brasil, mas o Aston Villa deve esperar propostas na janela de transferência europeia, o que pode complicar para o lado paulista caso algo mais vantajoso apareça no período. Coutinho não vive grande fase no clube inglês. Inicialmente emprestado pelo Barcelona, ele acumulou boas atuações no time treinado por Steven Gerrard, seu ex-companheiro de Liverpool. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h23 agora. E o mercado de suínos, que viu altas consistentes nas cotações ao longo da semana, terminou a sexta-feira com preços sustentados. De acordo com a análise do CPEA, a procura aquecida por carne suína, sobretudo para atender a demanda de fim de ano, tem impulsionado os valores do animal vivo na segunda quinzena de dezembro. Em São Paulo, de acordo com a Scott Consultoria, a arroba do suíno ficou estável em R$ 148 a R$ 152, enquanto que a carcaça especial teve altas entre 0,87% e 1,67%, valendo R$ 11,60 o quilo e R$ 12,20 o quilo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h24, a gente entrando na área das notícias locais deste fim de semana, referente ao Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar e também Polícia Civil aqui de nossa cidade, né? Infelizmente, diversos acidentes foram registrados pelo Corpo de Bombeiros neste fim de semana, inclusive acidente com vítimas fatais. A gente começa trazendo o resumo do Corpo de Bombeiros, né, do dia 23 para 24, atendimento a diversas ocorrências, entre elas uma captura de um cachorro. O animal de grande porte havia saído da residência de seu dono e se refugiado no quintal de uma residência ao lado. Conseguiu capturar e devolver ao seu lar de origem. Ainda trazendo informações agora do dia 24 para 25, foi registrado atendimento a acidente de trânsito envolvendo carro e moto na 8ª Avenida, cruzamento com a Avenida 5, no bairro Santa Isabel, isso por volta de 2h05 da tarde. No acidente, um Voyage e uma moto Honda Fan vitimando uma pessoa. O condutor da moto, aí de 29 anos de idade, teve apenas escoriações leves nos membros inferiores, nas pernas, sendo imobilizado aí pela equipe de resgate e transportado para atendimento médico. Ainda no mesmo dia, realizado atendimento a acidente de trânsito envolvendo uma queda de ciclista. Isso por volta de 3h48 na Avenida Araguaia, Parque do Jatobás. No acidente, o ciclista de 26 anos sofreu vários cortes no rosto e teve alguns dentes quebrados com intensa hemorragia. A vítima foi atendida aí pelo serviço de resgate e encaminhada para o atendimento médico também. Registrado ainda do dia 24 para 25, há um acidente de trânsito, desta vez moto e moto na Antônio Carlos Paniago, centro, por volta de 4h10 da madrugada. No acidente, uma moto Titan vitimando 3 pessoas, 2 das vítimas, condutor e carona da moto, apresentavam escoriações e foram atendidas pela equipe do SAMU. Outro condutor da moto, 22 anos de idade, apresentava uma fratura fechada no ombro esquerdo,
foi mobilizado e transportado também para a unidade de pronto atendimento de nossa cidade. E ontem nós tivemos registrado por volta de 4h30 da tarde, na GO 306, mais conhecida como Estrada de Chapadão, um acidente aproximadamente 20 quilômetros aqui da cidade de Mineiros, para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, foi carro e moto, seguido de saída de pista e capotamento, onde envolveu um veículo, um Renault Sandero e uma Honda Titan, ocasionando 6 vítimas. O condutor da motocicleta e outras 5 vítimas, condutor do carro e 4 passageiros. Ao chegar no local, constatou que uma das vítimas, a passageira do carro, já estava em óbito. Diante do fato, realizou os procedimentos de imobilização e estabilização de outras 5 vítimas, e condução em 2 unidades de resgate e uma também do SAMU, até a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. Posteriormente, afirma o Corpo de Bombeiros que recebeu a informação que o condutor do veículo Renault Sandero também acabou falecendo no hospital. Informação repassada pelo Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade. Bom, esse acidente também foi registrado pela polícia de nossa cidade, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Está sendo investigado esse acidente também. Há informações repassadas aos policiais, de que pode ter havido ali uma confusão entre o condutor dessa motocicleta e o condutor do veículo Renault Sandero durante esse trajeto aí na rodovia 306. Em determinado momento, afirma a ocorrência policial que os dois acabaram colidindo lateralmente. O condutor da moto ele acabou caindo na pista, o condutor do veículo perdeu o controle, saiu da rodovia, onde acabou capotando e atingindo também uma cerca de arame, vitimando aí então 2 pessoas, a passageira e posteriormente o condutor, de acordo aí com o que foi relatado pela equipe aí do Corpo de Bombeiros. Então nós tivemos esses 2 óbitos registrados ontem, A primeira vítima no local, Rosivane, a Rosimel, conhecida Rosimel, ela era colaboradora na Econômica Tecidos, uma pessoa bastante conhecida. Então nós estamos aguardando também uma atualização por parte aí da Polícia Civil, que assume o caso para verificar essa situação realmente, se houve essa briga, se houve essa perseguição na rodovia. As pessoas que estavam dentro do carro devem prestar depoimentos assim que forem liberadas, O condutor da motocicleta também foi levado para a unidade hospitalar e assim que for liberado aí pela unidade hospitalar, também deve ser ouvido na delegacia de polícia. Então nós tivemos esse acidente ontem, lamentável, na GO 306, Estrada de Chapadão do Céu, onde vitimou aí 2 pessoas. Agora 7h29, 7h29. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então trazendo as informações da área da Polícia Militar e da Polícia Civil neste fim de semana. Além, é claro, desse acidente que a gente acabou de relatar, outras ocorrências também foram registradas. A gente registra aqui também o alto número de ligações recebidas pela Polícia Militar por perturbação do sossego público. Esta já é costumeira nos dias normais, ainda mais final de ano, no Natal. As pessoas vão fazer as festividades e aqueles que não estão festando geralmente entram em contato aí com a polícia para fazer a reclamação. E é claro, nós não temos aí um contingente policial suficiente para atender a todos. Então, algumas foram atendidas, outras não, porque também outros tipos de ocorrência de maior gravidade estavam sendo atendidas pela polícia. A gente começa trazendo Wesley e Daliana uma situação de estelionato. É claro, fim de ano não poderia ser diferente. De acordo aí com a vítima, na segunda-feira, comprou uma situação, de uma tag, do Sem Parar, aquele bilhetinho, para você passar aí nas rodovias, na pedágio. Pedágio, e enfim, para viagem. Ao tentar ativar, notou aí que o cadastro no site existia, porém com e-mail e telefone que nunca foram aí da pessoa. A atendente fez a ativação, no entanto, informou que precisaria ligar no saque para alterar. Começou então
a saga, né? Sem informações divergentes a cada ligação. Descobriu então que haviam 2 faturas em aberto, aí no nome dele, recebeu uma ligação para confirmar dados da tag ativada, onde recebeu novas orientações para resolver. Seguiu todas as orientações, informou aí como ele não sabia a placa, o endereço cadastrado, não poderia fazer nada. Tentou novamente, dessa vez a atendente passou os boletos em atraso, né, e o extrato onde mostra a placa cadastrada. Ao pesquisar a placa aí de uma moto que está, né, cadastro aí no Sem Parar, com Compass também, né, de acordo aí com a vítima. Essa moto tem aí essa tag, enfim, né? E agora está registrada no nome dele. Ele registrou um boletim de ocorrência para tentar se resguardar. Ainda tivemos uma outra situação registrada, uma averiguação por parte aí da polícia, inclusive com mandado de prisão, tá? A equipe do CPE, ao tomar conhecimento que nas proximidades ali do Betel estaria residindo o indivíduo foragido da justiça pela prática do crime de homicídio, intensificou o patrulhamento nas imediações com o fim de localizar o tal indivíduo. De posse dessas informações e características do foragido, a polícia conseguiu localizar aí o camarada e encaminhou, né, até a delegacia de polícia, onde foi colhido aí as informações. Também tivemos uma outra situação onde o condutor, né, falta de habilitação para dirigir aí um veículo. A polícia foi informada via Copom de que nas proximidades de uma praça estava aí, né, ocorrendo uma briga. Ambos os indivíduos estavam armados aí com uma faca. De posse dessas características, né, de um dos autores, a equipe foi até este local ali no setor 31 de outubro, onde deparou com um autor, né, que chegava conduzindo uma motocicleta sem capacete de proteção e armado aí com 2 facas. Diante da abordagem policial, o autor desobedeceu às ordens legais, sendo necessário o uso da força física para algemá-lo e prendê-lo. Vale ressaltar que durante a busca pessoal foram localizadas 2 facas na cintura do autor e constatado que o mesmo apresentava, né, sinais de embriaguez, odor etílico, olhos vermelhos e tudo mais, agressividade. O autor foi submetido ao teste do etilômetro, né, aferiu 0,80, conforme aí comprovante, né, da polícia. De acordo aí com ele, estava armado com 2 facas e dirigindo embriagado, respondeu que estava indo até a residência da sua irmã para matar aí o seu cunhado, por ele ter batido na sua irmã. Durante a consulta nos antecedentes criminais, o autor possui diversas passagens pela polícia, sendo condenado aí por roubo, violência doméstica, porém não possuía nenhum mandado de prisão em aberto por estes crimes. Foi dado voz de prisão e encaminhado então à delegacia. Foi feito o auto de prisão em flagrante também. 7h34, ainda tivemos uma outra situação, onde o condutor do veículo foi detido aí pela polícia na Avenida Hino Resende por estar aí embriagado. A polícia foi até a Avenida Hino Resende, que é a Avenida Coqueiros, a atender aí uma situação de acidente de trânsito, onde um veículo acabou batendo num coqueiro aí de uma empresa localizada ali na Avenida Coqueiros. Ao chegar no local, inteirar do ocorrido, o condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica e dormiu ao volante. Quando percebeu, não tinha mais como evitar aí o acidente, né? Ele, a ter assumido a ingerido bebida alcoólica, está em visível estado de embriaguez e concordar em fazer o teste do bafômetro, ele foi encaminhado aí para realização. Lá deu 1,30. Sabe qual que é o permitido? 0,71. Não, 0,05. Nossa. 0,05. Ele estava com 26 vezes o valor permitido. E é um alto teor alcoólico, né? Alto teor alcoólico. Foi dado voz de prisão e encaminhado à delegacia. Lá foi preso em flagrante. Deve ter pago aí, então, a fiança e tudo mais, né? Também tivemos registrado outra situação, onde tivemos aqui uma chamada, a polícia foi acionada, informando a seguinte situação. O caseiro de uma propriedade rural foi informado que na fazenda havia um caminhão, né, boiadeiro, em frente ao embarcador de gado próximo à sede. E ainda que a porteira estava trancada e que não havia contratado tais serviços, tratando-se possivelmente aí de um furto de gado. O caseiro havia avistado alguns homens próximo ao curral. Aí de pronto a equipe especializada fez contato aí com a companhia de policiamento, que imediato foi até esse local para fazer a averiguação. No local do fato, foi possível conversar com o proprietário da fazenda,
né? E sua propriedade, foi até a sua propriedade, relatou, né, que foi repassado anteriormente. Os homens fugiram aí da propriedade às pressas, devido aí o rapaz ter ligado os refletores, né, que deram marcha ré rapidamente, danificando parte do curral. Como providência, as equipes policiais Rural e CPE realizaram patrulhamento nas imediações aí das fazendas vizinhas, né? Porém, nenhum suspeito foi localizado. Foi observado aí que o cadeado da propriedade Alva e dos Marginais, não havia sido cortado ou danificado, levando a crer a possível utilização de uma chave, seja ela micha ou uma chave aí, né, para abrir esse cadeado, ou quem sabe aí cópias, né, da original. O proprietário e o caseiro foram realizadas as devidas orientações, reforçado aí o compromisso, né, do batalhão rural com a segurança. Não foram localizados ainda. Deixa eu ver se tem a região. Aqui não tem a região, mas sim, Fazenda São Marcos, tá? Então, pro pessoal vizinho aí dessas fazendas, fiquem atentos aí com esta situação. Também nós tivemos ainda um outro estelionato, onde no dia 25, por volta de 22 horas, a vítima recebeu uma notificação no celular informando uma assinatura aí do plano Netflix, né? Do nada. Parabéns, né? Você acaba de assinar o Netflix. Ele achou estranho. E pouco tempo depois chegou a seguinte notificação de uma compra na Shein. Assim, né, que essa notificação chegou, ele fez aí o bloqueio do cartão. Logo em seguida, percebeu uma redução também aí de parte do saldo disponível na conta. Rodou lá R$999. Meu pai. 3 pagamentos em débito, né, com contas às quais ele anexou e desconhece todas. Então, do nada, né, sentado ali no dia 25, Natalzão, né, e ele, por volta aí, né, das 22 horas, quase terminando aí o Natal, recebe um presente desse de grego, né? De grego, literalmente. É aquela situação que a gente comenta do roubo de dados, né? Ainda hoje, antes, a gente rodou uma matéria falando, né, que a maioria das empresas ainda não se adequaram à lei de proteção aos dados. Então, realmente, ao que me parece, esse golpe é realmente uma roubo pessoa que se apossou dos dados dele, né, dessa pessoa, e começou a fazer compras de posse ali do número do cartão e tudo mais, CPF. Então, realmente, essa situação de roubo de dados que acaba causando diversos golpes por aí. Ainda trazendo notícias aqui do 46º Batalhão, lá em Perolândia, nós tivemos uma situação de estupro de vulnerável. A polícia, durante patrulhamento, os policiais se depararam aí com um rapaz solicitando o serviço da polícia. Ele relatou que seu filho, todos menores de idade, tinham sofrido minutos antes, o filho e mais uma pessoa, mais um menor, importunação sexual por parte aí de um outro indivíduo, o qual, ao ser flagrado, evadiu-se do local aí com a esposa, né, sentido Jataí. Diante do fato, a equipe então começou a fazer buscas na rodovia BR-158 e acabou ali próximo ao Termas Bom Sucesso, abordando aí o referido veículo com apoio, né, de uma viatura lá de Jataí. Conduziu o camarada até a delegacia de polícia com os menores, né, que estavam acompanhados aí por conselheiras tutelares lá de Perolândia. Os menores relataram, né, que o indivíduo tinha acariciado aí suas partes íntimas. A ocorrência apresentada na delegacia, né, lá teve a oitiva informal dos policiais, né, testemunhas e conduzido. A autoridade plantonista deliberou pela autuação em flagrante aí do indivíduo por importunação sexual. Então nós tivemos esta ocorrência também de maior relevância registrada lá na cidade de Perolândia, né, o qual a gente relata aqui também na nossa programação, tá? Agora 7h40, 7h40, bom dia. Obrigado aí pela sintonia, um abraço aí pro amigo Oscar Rodrigues, que já passou lá na casa da dona Fia hoje, Wesley. Cedo. Pra tomar um cafezinho e ainda levou pra dona Círia uma bolachinha. Tá lá na sintonia aqui do nosso programa, né? Agora, 7h41, 7h41, você acompanhando aqui o nosso Jornal Verde Vale, as notícias locais. Então nós tivemos estas, né, registradas neste fim de semana, um fim de semana natalino, é diferente do fim de semana de fim de ano. O natalino, ele envolve muita reunião familiar,
geralmente, né, as situações ficam contidas ali mais no âmbito familiar. Uma confusão ou outra, né, mais ocorrências mais tranquilas, apesar do grande número de acidentes registrados, né, de trânsito que infelizmente aí com vítimas fatais. Mas uma preocupação começa a partir de agora, que é a virada de ano. Essa sim, né, costumeiramente é da porta para fora. As pessoas geralmente não estão em casa, estão na rua, estão ingerindo bebida alcoólica, e aí é um Deus dará, né? Então a gente já começa a fazer o alerta desde essa segunda-feira para que as pessoas, né, que vão passar aí a noite fora, comemorar, manerem, né? Com muita prudência, vamos meter o pé na jaca não, viu? Vamos com muita tranquilidade aí para que não tenhamos mais tragédias registradas por aqui. E é algo que realmente preocupa, porque se no Natal, que as comemorações são mais voltadas para as famílias, já houve um grande número de acidentes, inclusive com vítimas fatais, né? Ou seja, as pessoas saíram, beberam, se reuniram, né, fora ali do ambiente talvez familiar. Imagina no ano novo, onde realmente as pessoas deixam para reunir mais entre amigos, uma festa, uma coisa assim mais na rua, né? Na rua, né? Então realmente é uma preocupação essa questão dos acidentes de trânsito. Agora 7h42, 7h42. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, trazendo bom dia. Pessoal, sabe, o banco abre normal hoje para segunda-feira? Normal, né? Normal. No horário habitual, então, tá? As agências bancárias aí abrindo no horário habitual para quem perguntou por aqui. Coleta de lixo no Parque Flamboyant não está acontecendo de forma regular, né? Acontece uma vez quando dá certo aí, pessoal fazendo essa reclamação aqui no nosso programa, tá? 7h43, você acompanhando aqui o nosso Jornal Verde Vale. 996-236881 é o telefone do Você Repórter. Bom, começou aí desde o dia 22, né, a abertura dos portões lá no Parque de Exposição, aí para, né, o programa da prefeitura, que tem lá circo, parquinho de diversão, carretas furacão, e hoje, né, prossegue aí durante toda a semana. Lembrando que sábado e domingo próximos, os horários são diferenciados, né, Daliana? Começando a partir das 14h até as 22h. Horários normais de hoje é das 6 até a meia-noite, né? Isso, aí no caso, na véspera da virada do ano, na verdade começa às 3h e vai até às 10 da noite. Isso, 3 horas, né? Isso, porque aí posteriormente haverá ali um evento, uma comemoração na Praça José Pereira dos Santos, e a prefeitura quer que as pessoas compareçam naquele local, né, para fazer ali uma confraternização. Haverá uma queima de fogos, então, portanto, a festa lá, o projeto, né, na verdade, Felicidade, termina às 22h no dia 31 de dezembro. Agora 7h44, bom dia. O pessoal tá mandando aqui um vídeo, deixa eu abrir esse vídeo aqui, né? Setor Perobeiras, está acontecendo o seguinte: toda semana algumas pessoas sem alma estão soltando filhotes de gatos e cachorro nas ruas. Não sei o que é e nem quem poderia resolver essa situação. Tem que achar uma forma de punir essas pessoas que soltam esses pequenos animais para sofrer, ou até mesmo para serem mortos aí por carros ou até moradores, né, por se sentirem incomodados aí pelos filhotes. Já conversei, né, com diversas pessoas, elas disseram que cuidam de animais, disseram que não podem fazer. E o pessoal, né, tá aí com essa situação. O pessoal abandona aí de animal lá no Jardim das Perobeiras constantemente, viu? Deixa eu fazer um alerta aqui, pra gente não perder a conexão aqui com a fala, principalmente com relação aos bancos, né? O pessoal tá perguntando, então o banco, ele funciona normal hoje, sexta-feira, dia 30, os bancos não abrem. Então o pessoal fica atento aí, o que tiver que fazer, faça até na quinta-feira. Sexta-feira, dia 30, então as agências bancárias não abrem, tá ok? É só essa mudança para o final de ano. Segunda-feira, dia 2, tudo normal. Tudo normal já, né? Então, pessoal, se programe aí, né? Para sexta-feira, então, né? Ver esse horário diferenciado aí. Eu não tô conseguindo abrir o vídeo aqui, só tá escrito aqui, Estrada de Chapadão do Céu, mas não tem aí o que pode ser, tá? Pessoal quiser mandar no 996-236881, tá certo? Sem luz, aí na Avenida Contorno, sentido Boa Vista. Postinho de saúde vão abrir hoje, já fui em 2, né? Estão fechadas. Até agora nenhuma informação a respeito dessa situação, né? Não. Bom, até agora diz que foi em 2, abre 7 horas, geralmente abre às 7. O pessoal então não informou pra gente se estaria fechado ou não aí no dia de hoje. Muito bom, né? Sim, o pessoal tá dizendo o seguinte:
Eu perdi pouco aí, perdi um pouco da matéria sobre o acidente ali do lado de Chapadão do Céu. O pessoal está perguntando como aconteceu, né? Há informações registradas em boletim de ocorrência, né, de que estava havendo ali sim uma discussão entre o condutor da moto e o condutor aí do veículo. Em determinado momento, os dois veículos colidiram, né? Está registrado aí pela Polícia Militar e onde aconteceu toda essa tragédia. Como eu disse, né, a informação vai ser repassada para a Polícia Civil, né? Ela é quem faz as investigações. A Polícia Técnico-Científica esteve lá no local, tá? A Polícia Técnico-Científica esteve lá no local para verificar essa situação e vai, é claro, repassar todos os dados aí para a Polícia Civil para investigar esse fato. Posto de saúde só abre após o almoço, viu? Informação que nos chega aqui então. Após o almoço, os postos de saúde aí abrindo após o almoço, de acordo com o cidadão, tá? Às 13 horas aí. Mais gente mandando por aqui. Todos os órgãos públicos, às 13 horas. Meu amigo Batistinha confirmando pra gente aqui também, tá? Então, a moça que foi aí nos postinhos, a partir das 13 horas, tá? Amigo João Carlos Grandalques também, né? Masbá, um abraço aí, bom dia. Obrigado aí também pelo retorno. A Eudoriana também participando por aqui. Pessoal que mandou áudio aí, infelizmente não tem como eu ouvir agora, tá? Estamos aqui no ar, não dá aí pra gente ouvir o seu áudio, tem que digitar mesmo, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte: bom dia, meu amigo Jota. Fui no supermercado aqui da cidade, né? Tem quatro, uma marca de frango, né? Uma R$65 e outra R$72. Tá reclamando do preço. Né? R$62, o R$72, isso era o quê? Que tipo de frango? Era o frango inteiro? Caro, né não? Nem caipira tá desse preço. Rapaz, franguinho, tá o preço do caipirinha tá caro. Quilo da picanha? Tá, mas franguinho caro esse daí vai pra outra rede, vai pra outro local, tá? Não fica só nesses aí não. Se tá caro num canto, meu amigo, dá no pé daí, né? E vai pra outro aí, tá? Fica aí o registro aqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o vídeo lá da estrada de Chapadão do Céu pra gente entender aqui o que o cidadão mandou pra gente, né? Sim, é o vídeo lá do acidente. Pessoal lá trazendo aí o vídeo do acidente de ontem aí, né? Posteriormente vamos passar aqui pra equipe, né, de postagem. Obrigado aí pelas informações também, tá? Agora, 7h49, a gente traz, né, sempre informações aqui pro nosso ouvinte e a gente sempre traz aí diversos alertas e também quero fazer a respeito dos fogos de artifício, né? A gente sabe aí que o poder público respeita a lei municipal, mas algumas pessoas também nas suas residências utilizam aí os fogos de artifício. Não quero nem falar da proibição dos fogos com estampido, porque acho que isso daí não dá para fiscalizar em todas as residências, mas quero falar dos perigos que né? Se você não tem o costume de manusear esse tipo de artefato, não, né, o faça. Não se aventure. Não se aventure, porque nós já tivemos tragédias aí a respeito dessas situações também, tá? A gente já estava até lembrando aí de ressaltar essa situação. Fim de ano o pessoal gosta do barulho do foguete, eu também não entendo aí o motivo, mas extravasar aí além do peito, né, com um barulho ensurdecedor de foguetes. Mas se for fazê-lo, né, que faça aí com toda a prudência, né, porque a gente sabe que esses produtos podem apresentar falhas e é nesse momento em que você é vítima aí desses produtos. Tá? Quero fazer aqui, Jota, aproveitar e fazer um convite, né? Hoje é segunda-feira, hoje é o dia do último programa Verde Vale Recebe, desse 2022, e nós vamos estar recebendo o prefeito Aleomar Rezende, que vai estar conosco aqui fazendo um balanço desse ano, que hora termina, aí junto à administração pública do município, né? O que foi feito, o que vai ficar para o ano que vem, um balanço, enfim, da gestão nesse ano de 2022. Então a gente convida todos os nossos ouvintes a estarem conosco a partir das 19 horas, último programa Verde Vale Recebe deste ano. Agora 7h51, agradecendo a participação dos dois aqui, né? Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes, você que nos acompanhou aqui pela 103,7, você que também esteve conosco pelas nossas plataformas digitais. O nosso bom dia, uma semana vencedora para você, que os seus objetivos
nesse restinho de 2022 sejam alcançados, né? Tá chegando aí o 2023, já dá para ver lá na proa, né? Luzinha no fim do túnel, mas vamos fazer com que essa última semana do ano realmente seja uma semana de boas notícias, uma semana vitoriosa no seu trabalho, aí na sua casa, com a sua família. É época de reconciliar, vamos aproveitar que o Cristo renasceu no coração de cada um no dia de ontem, no Natal, e que nós então aproveitemos essa semana, esse restinho aí de semana de 2022, para que a gente possa concretizar essa harmonização aí nas famílias. Então tenham todos um ótimo dia. Jornal Verde Vale volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Um bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora. A gente lembra também que o resultado da promoção Natal Premiado já está no nosso site verdevale103.com.br. Na aba promoções ali já tem o nome dos 5 ganhadores, na verdade desde sábado já tinha, mas se você quer dar uma conferida, tem as empresas que tiveram os cupons sorteados e o nome dos ganhadores. Fica esse aviso, então, a gente volta amanhã a partir de 6:30 da manhã. Bom dia. Bom dia, vou até falar o nome dos ganhadores aqui, né? O Áureo Wetvers, acho que é assim que se pronuncia, lá da Drogaria Mineiros, né? Aliás, da Drogaria Coqueiros, né? Foi o ganhador, a empresa lá da Drogaria Coqueiros, a Maíra Bernardes, da Pet Company, a Cristiane Rezende Martins, em Chovais Estilo, a Ana Maria Vieira, lá do Supermercado Vovô, e de Nair Oliveira, sim, da Drogaria Mineiros, tá? Então são os 5 felizes ganhadores de R$10 mil aí, nesta super promoção da Verde Vale FM. E é o seguinte, sério que não era pra falar não, mas eu vou falar. Vem aí mais uma super promoção. Aguarde. Olha, quero desejar um ótimo início de semana. É preguiçosa essa semana? É. Mas a gente ainda tem que produzir, viu, gente? Temos que vencer. Um bom dia, um abraço, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço aí pra você, obrigado pela sintonia e a gente se encontra amanhã. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.